pedida pela Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito. Assunto: projeto de lei número 6 de 2016, mensagem executiva número 03 de 2016, altera a lei 3.061 de 2013, que institui a Operação Urbana Consorciada. Gostaria de convidar, representando a secretária de Urbanismo, o subsecretário Renato Barandier, para fazer parte da mesa. O subsecretário de Obras, Paulo Pegorim, para fazer parte aqui da mesa. Antes do Renato Barandier começar a fazer a explanação, como a gente tem poucas pessoas hoje aqui na audiência pública, nós vamos dar 5 minutos para cada um expor as perguntas ou as suas ideias, tá? O Paulo me pediu para fazer um encaminhamento. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo. Gustavo, põe o som aqui, Gustavo. Olha só, é uma questão preliminar. Essa não é uma matéria simples. Para quem se dedica a discutir os assuntos da cidade, essa não é uma matéria simples. E, pelo quórum, nós verificamos que é também uma matéria que sequer atrai a atenção dos vereadores. E eu não tenho, está sendo gravado, não tenho nenhum problema em falar isso. Tá? Não atrai nenhum vereador, e hoje na reunião da Comissão de Educação, quando disseram para mim que eu teria a noite de hoje para estudar as matérias que estavam, fazer as emendas, eu propunha o segundo turno do Plano Municipal de Educação em 23 de agosto, para que nós pudéssemos ter tempo para fazer as emendas. Não, você tem a noite de hoje para fazer emendas até as 5 horas da manhã, e eu avisei a todo mundo, gozado, porque a maioria dos vereadores não estará presente na audiência pública acerca da Operação Urbana Consorciada, que está sendo alterada. Qual é a questão preliminar que eu vou levantar? Isso não significa nenhuma crítica à função institucional do presidente da Comissão de Urbanismo fazer o chamado da audiência pública, só que é muito complicado a gente ter uma audiência pública com traços absolutamente burocráticos para cumprir um dever e fazer a aprovação. Olha quem está aqui. Governo. Eu vou deixar fora de governo porque é um secretário, companheiro secretário regional. Vou deixar fora no governo. Assessor do Bruno. 2 vereadores, além do Beto. Seu Porto. 2 vereadores, Renatinho. E a sociedade civil, composta de uma assessora, minha companheira de gabinete, professora Regina e Guima. Esta é a audiência pública. Isso não é uma audiência pública. Independentemente do que eu penso do conteúdo do projeto, eu estou saindo da audiência. Eu acho um desrespeito, já não é a primeira vez que eu faço isso, e não significa nenhum desrespeito às pessoas do governo que vêm para cá, cumprindo o chamado, mas é em represália ao comportamento dos vereadores dessa casa. Já fiz isso numa audiência pública de LDO. Todo mundo fica falando, todo mundo vota, sem saber, sem ler absolutamente nada, e fica de gozação quando alguns poucos vereadores, em particular a bancada do PSOL, reclamam a seriedade no comparecimento às discussões e às iniciativas. É ou não é? São poucos. Eu não sei porque que o Bruno está aqui, porque não raro é a bancada do PSOL, o Bruno que está, e mais o presidente que coordena a audiência. A bancada do PSOL está saindo, não quero que isso seja considerado, e nós vamos trabalhar para que isto não seja considerado uma audiência pública, porque não tem sentido ter uma audiência pública tão baixa. Apenas ontem a faixa foi colocada, ela foi convocada oficialmente de Diário Oficial no dia 6 de julho. Nós temos um conjunto de demandas, além dessa, que é uma importante demanda, correndo na cidade e ocupando o nosso tempo em paralelo ao que nós fazemos no plenário,
mas não dá para a gente considerar que com uma representação de governo, que é que está Beto fazendo o papel institucional da Câmara, ninguém podia prever se a convocação, se a publicidade seria dada tal qual se deveria. Nós, por exemplo, temos exemplos, os mais marcantes de quando o governo quer, ele faz publicidade. A inauguração do Getulinho tinha uma empena enorme ali num prédio de Caraí. Operação Urbana Consorciada, nem a ADEME está aqui, nem os representantes da construção civil, que com esse novo instrumento poderia se interessar para diante da falência da AOC. É evidente que o Renato não concorda com isso. A AOC não é apenas CEPAC, mas CEPAC é o principal instrumento que, ao morrer, mata a AOC, mata a empresa que foi criada para administrar a AOC, mata tudo. Então, na realidade, é uma discussão que deveria exigir de nós, e eu estou propondo, primeiro que nós vamos sair, em represália, Renato e Paulo, não é em represália, Vitor, aos membros do governo que estão aqui, vocês estão cumprindo o papel de vocês, mas é em represália aos vereadores, e amanhã eu vou discutir isso aqui. Porque eu sei o que eu passei hoje na reunião de comissão de educação em que estavam presentes, tanto o Beto da Pipa quanto o Renatinho. As gozações a respeito de que não tinha nada, tinha a noite toda para fazer. E é evidente, os vereadores vão embora, não discutem absolutamente nada, e nós estamos aqui fingindo que nós estamos fazendo uma audiência pública. Então não dá, é muito sério esse assunto, independentemente da visão que eu tenha da OAC que morreu, e da tentativa de incorporação no bojo da OAC que morreu, a tentativa de incorporação de um instrumento importante do Estatuto da Cidade no PUR da Orla da Bahia, região centro, porque essa é a questão, morrendo a operação urbana consorciada, porque os seus principais instrumentos de evolução morreram. Na realidade, eu tenho que discutir de que maneira eu aplico no PUR da Orla da Bahia, não revisto ainda, esse instrumento. Essa é uma visão conceitual e estrutural. Agora, não tem sentido fazer essa discussão se nem os vereadores estão aqui. Então, é uma brincadeira desrespeitosa a Beto da Pipa, enquanto presidente da Comissão de Urbanismo, e a nós da bancada do PSOL, que, junto com alguns outros poucos vereadores, insistem em tornar sério o trabalho de audiência pública. Agora, uma audiência pública em que não tem povo, nem os segmentos e os sujeitos socioeconômicos para quem esta discussão importa, nem eles estão aqui. Nós temos uma professora da academia, nós temos uma assessora, 2 assessores e 2 vereadores. Isso não é audiência pública. Então, nós estamos saindo, não vamos cohonestar o que nós achamos que é precário, até para que nós possamos enriquecer essa discussão e verificar os desdobramentos que nós vamos dar para algo que não saiu do papel. A OC não saiu do papel e de que maneira a gente evolui em relação a isso. Nós estamos, a bancada do PSOL está saindo pedindo desculpas e que não sejamos interpretados corretamente, mas é uma represália ao conjunto dos vereadores de Niterói, que, na nossa opinião, fingem que trabalham em todas as discussões, mas estavam lotando essa sessão porque estava sendo discutido se a gente ensina as crianças, menino virar menina e menina virar menino nas escolas. É essa a discussão. Família, estava super lotado, mas ao ser do centro ninguém quer discutir. Por isso é que a gente está saindo, já tinha avisado antecipadamente ao Beto, já tinha feito essa discussão na reunião da Comissão de Educação hoje cedo, que teríamos uma audiência, estava cheia a reunião da comissão. É ou não é, Beto? Cheia de vereadores. 10 ou 11 vereadores. E todos eles foram embora. Essa é a discussão. Obrigado, desculpe aí. Com a palavra o subsecretário Renato Barandier. Bom, boa noite a todos. Estou aqui para apresentar, para explicar o projeto de lei número 6 de 2016, que busca tão somente permitir a possibilidade de aplicação da outorga onerosa do direito de construir na operação urbana consorciada da área central de Niterói. Para explicar o contexto, a operação urbana consorciada da área central de Niterói foi discutida ao longo do ano de 2013 por meio de diversas audiências públicas, várias nessa casa legislativa que estamos aqui hoje.
e foi aprovada em 3 de dezembro, no final de novembro, e promulgada em 3 de dezembro de 2013. Virou a Lei 3061 de 2013. Essa é a lei que institui e que autoriza a operação urbana consorciada da área central de Niterói. 6 meses mais tarde, uma segunda lei, uma lei com efeitos de lei complementar, de número 3.094, de 2014, de junho de 2014, fez a regulamentação dos CEPAC. CEPAC é o Certificado de Potencial Adicional de Construção, que é a base para se captar recursos, que era a base, né, que é, na verdade, hoje, a base para se captar recursos nessa área de abrangência da operação urbana consorciada. A Lei 3061 estabelece que o potencial básico de construção na área central é de uma vez a área do lote, ou seja, se eu tenho 500 metros quadrados, eu posso edificar apenas 500 metros quadrados. Se eu quiser chegar a qualquer potencial acima disso e que esteja, obviamente, permitido dentro da lei, por exemplo, 3 vezes a área do lote, chegar a 1.500 metros quadrados, essa diferença entre o 1.500 e o 500 é o potencial adicional de construção, o qual deve ser comprado da prefeitura. O instrumento que está previsto hoje na Lei 3061 é o CEPAC, exclusivamente ele. Aprovada, então, a regulamentação do CEPAC, nós começamos a fazer o EIA-RIMA, em 2015. Esse estudo, um estudo complexo, sofisticado, transcorreu ao longo do ano inteiro de 2015. Só que, nesse período, entre a aprovação da primeira lei, da segunda, da elaboração do EIA-RIMA, várias mudanças ocorreram no cenário macroeconômico, tanto no Brasil quanto no mundo. Durante esses 24 meses, todas essas mudanças que aconteceram tornaram o CEPAC um objeto menos atrativo para o... Pode continuar. Tá. Todas essas mudanças no cenário macroeconômico tiraram a atratividade comercial desse título CEPAC, que é um título a ser negociado no mercado financeiro, em bolsa de valores, supervisionado pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Então, em função dessas mudanças todas, o Executivo se vê obrigado agora a adaptar a operação urbana consorciada da área central de Niterói à nova realidade macroeconômica. Em paralelo a isso, sem o registro na CVM, que era o que nos permitia emitir os CEPACs e leiloar os CEPACs, que estava condicionado, obviamente, à conclusão e aprovação do EIA-RIMA junto ao INEA, o que a gente acaba observando nesses 24 meses é um congelamento da área central de Niterói. A Lei 3061, prevendo apenas CEPAC, acabou por engessar o centro de Niterói e inviabilizar qualquer tipo de edificação na área de abrangência. Hoje, segundo o levantamento da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, há uma demanda reprimida em torno de 150 mil metros quadrados na área central de Niterói. São empreendimentos que poderiam estar acontecendo, desenvolvendo, empregando pessoas nesse cenário de crise que o país está atravessando nesse momento, mas que não podem ser realizados por conta da estruturação da Lei 3061 ser baseada exclusivamente em CEPAC. Além disso, tem toda uma série de transformações de uso, de pequenos reparos, de pequenas legalizações da própria dinâmica do centro hoje, que também estão impedidas de acontecer, porque a Lei 3061 prevê apenas CEPAC e que a gente ainda não tem condições de lançar no mercado financeiro, sequer de obter registro junto à CVM. Somando esse potencial reprimido também de legalizações e pequenos acréscimos e transformações de uso, a gente chega a uma projeção de até 250 mil metros quadrados de demanda reprimida até o final desse ano de 2016. Então, o Executivo apresentou a essa Casa Legislativa no início do ano um projeto que autoriza a aplicação, a utilização de outorga onerosa do direito de construir dentro da área de abrangência da área central de Niterói.
Essa lei, que foi formatada exclusivamente em cima de CEPAC, o objetivo desse projeto de lei, então, é também permitir que se utilize outorga onerosa. O objetivo dessa lei, e ela não faz isso, esse projeto de lei, não modifica, o objetivo dela não é modificar parâmetros construtivos, aumentar parâmetro, diminuir parâmetro, modificar de qualquer forma os parâmetros que já estão estabelecidos na Lei 3061. Os parâmetros estão dados desde 2013 nessa lei. O que o projeto de lei número 6 de 2016 propõe é apenas permitir que esse potencial previsto na Lei 3061 seja materializado por meio de outorga onerosa, não apenas CEPAC. Bom, a outorga onerosa do direito de construir é um instrumento que também está previsto no Estatuto da Cidade, assim como a própria OUC, como uma forma de contrapartida ao direito, uma contrapartida financeira ao direito de construir. Ou seja, aquele exemplo que eu dei, alguém que tem 500 metros quadrados de lote, quer construir 1.500, esses 1.000, ao invés de comprar CEPAC, pode ser pago diretamente à prefeitura por meio da outorga onerosa do direito de construir. Como eu já disse, o projeto de lei número 6 não traz nenhuma modificação de potencial ou de parâmetros construtivos na área de abrangência, não é esse o objetivo. O objetivo é conseguir materializar esse projeto que está desde 2013 em vigor na forma de uma lei, mas que, por falta do CEPAC, não consegue permitir edificações e sequer transformações de uso no centro de Niterói. O projeto de lei traz, então, uma equação semelhante, é a mesma equação que foi utilizada no PUR de Pendotiba, no Plano Urbanístico de Pendotiba. Vale sempre lembrar que essa equação aplicada no PUR de Pendotiba, inclusive, foi já elogiada em audiências públicas aqui nessa casa, inclusive pelo Ministério Público Estadual. Essa lei delimita o estoque construtivo em 250 mil metros quadrados. Não é todo o potencial previsto na lei que vai poder ser aplicado de forma irrestrita, não é isso. Ele delimita 250 mil metros desse estoque e fixa uma data limite para aprovações de projeto utilizando a outorga onerosa, que é 31 de dezembro de 2016. Após essa data, volta a valer a lei na forma como ela está hoje, prevendo exclusivamente CEPAC. O objetivo disso é, inclusive, demonstrar que a gente não desistiu, o Executivo não desistiu do projeto original. Só precisamos adaptar ele ao momento transitório no qual estamos passando hoje. E, por fim, o PL, o projeto de lei número 6, introduz um condicionamento inovador aqui para Niterói, na história do município de Niterói, que que condiciona a aprovação do projeto ao pagamento adiantado de uma parcela do valor da outorga onerosa do direito de construir. Hoje, o empreendedor, o proprietário de um terreno, aprova um projeto na secretaria, obtém a licença para construir e, ao longo da construção, ou seja, se demorar 36 meses essa construção, a outorga onerosa é parcelada ao longo de 36 meses. O município demora, então, 36 meses para receber aquele valor. Como é dentro de uma operação urbana consorciada, o projeto de lei vem, então, condicionando a aprovação do projeto, não é nem a licença de obras, a pagamento adiantado de 20% do valor total da outorga onerosa. E o saldo de 80% restante a ser dividido em 12 parcelas fixas. Isso tem dois motivos, vereador Beto. O primeiro é evitar que haja qualquer tipo de especulação imobiliária no centro por conta da outorga onerosa. Em virtude, obviamente, do momento macroeconômico que a gente está vivenciando, a outorga onerosa vem com um valor de face menor do que seria o ideal, o idealizado pela Lei 3061 na sua origem, lá no ano de 2013. O que poderia ensejar uma corrida especulativa por aprovações de projeto para garantir o direito dele. Ter lá uma aprovação com desconto. Então, quando você exige 20% desse pagamento, você está condicionando, então, que movimento especulativo não vai acontecer. Só vai aprovar um projeto na Secretaria de Urbanismo, junto à Prefeitura de Niterói, quem de fato tem o desejo de empreender no centro. Ninguém, no mercado, pelo menos, imobiliário,
sai fazendo dispêndios na ordem de 20% de uma outorga onerosa, se ele não tem nenhuma intenção de construir. É realmente só quem vai ter a intenção de construir. E, então, esse é o primeiro aspecto, evitar movimentos especulativos na área central de Niterói. E o segundo é permitir que a prefeitura consiga se programar em relação a todas aquelas benfeitorias previstas no anexo 5 da Lei 3061, em termos de requalificação urbana da área central, de reforma dos passeios, de infraestrutura, de criação de novos espaços de lazer no centro de Niterói. Para saber quanto desses 250 mil efetivamente vão acontecer, em 31 de dezembro, a gente sabe qual é a perspectiva de arrecadação dos 12 meses subsequentes, ou seja, ao longo de 2017, uma vez que em 31 de dezembro, ao encerrar o prazo que está sendo dado para aprovação de projeto com outorga onerosa, por causa desses 20%, já é possível saber quanto será o 100% ao longo do próximo ano. É só pegar, em termos práticos, o que foi arrecadado até 31 de dezembro, dividir por 0,2 na calculadora, nós temos o montante total a ser investido no centro de Niterói, em termos práticos, ao longo de um ano. Isso é para materializar a lei da outorga onerosa. Já estou concluindo, vereador. Isso é para materializar a operação urbana consorciada, deslanchar esse projeto, mostrar para as pessoas que o projeto acontece, mostrar já também que a prefeitura acredita e aposta no centro de Niterói, e para oferecer meios do centro ser requalificado para os seus cidadãos. Afinal de contas, o centro de Niterói é a principal centralidade da cidade. Todos os que moram em Niterói ou no leste metropolitano dependem desse centro. Então, todos somos merecedores de um centro digno e reformado. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Vereador, estou aberto aqui a esclarecimentos e a dúvidas. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o Marcos. Boa noite. Tudo bom, Renata? Primeiro, saudar o governo por se movimentar com a UC, que já estava na hora de fazer algum movimento, mesmo porque a Câmara já estava cobrando, a oposição cobra, as pessoas cobram. A gente fez toda aquela movimentação para que a OC fosse aprovada e nada tinha sido implementado ou feito ou sequer movimentado até então. Mas são 3 questões, na verdade. A primeira questão é com relação, e eu acho que isso vai ser questionado aqui na Câmara, primeiro de se está no projeto, que eu ainda não olhei o projeto, mas se está no projeto, a forma que vocês chegaram a essa demanda reprimida. Esses 250 mil metros quadrados que vocês falam que o governo está apontando, de que forma que chegou a esse cálculo? Isso é uma questão. A outra é com relação à especulação imobiliária. 20% de outorga onerosa, eu estou questionando o percentual. 20% de outorga onerosa, vocês consideram que isso consegue brecar o mercado especulativo? Essa porcentagem consegue barrar o mercado especulativo? Isso é uma indagação. Se 20% é de verdade ou se a gente não teria que reformular esses 20% para um percentual um pouco maior para a gente poder ter certeza daquilo que vocês estão querendo fazer. E a terceira? E a terceira com relação à vigência da lei. A lei, no projeto, está dando margem, ou ela coloca algum tipo de margem para que seja postergado essa data? Vocês disseram que até dia 31 de dezembro de 2016 é o prazo para se poder fazer a outorga onerosa no lugar do CEPAC. A questão é, isso pode ser postergado? Quer dizer, a lei está dando esta brecha para que seja postergado, caso não consiga se fazer aquilo que está se pretendendo até dezembro de 2016? Com a palavra, o senhor Porto, sempre aqui presente, prestigiando a gente. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Me diz uma coisa, qual foi o custo? Eu vi muitas audiências, muitos debates, muitas coisas com relação...
o que custou para o contribuinte, porque eu sou contribuinte, o que custou para o contribuinte até hoje? Quanto custou? Qual foi o custo para nós? Porque eu vi muitas audiências, muitos debates, pessoal se locomovendo, muitas horas trabalhadas e tal. Eu gostaria de saber qual foi o custo e se houve também contratação de algum projeto, qual foi o custo, o que o município investiu realmente até então. Outra coisa, eu observei que o senhor falou em 2017. 2017 o senhor não vai ser mais governo. Todos os dados que se tem é que vem o voto bala. E o voto bala vai ser canalizado para o pessoal e para o voto nulo. E vocês estão fazendo uma projeção fantasiosa, a meu ver, com os dados que eu tenho. Porque é comum em governo, eu fui governo, o pessoal sempre falar que está tudo extraordinário, que vai dar, e fazer essa projeção de continuidade. Esquece da continuidade. Vocês deixaram a saúde muito pior do que o Jorge. O pessoal nos postos de saúde fica tendo saudade do Jorge. Estou cansado de ver o pessoal dizer que tem saudade do Jorge. Não só na saúde, como na saúde mental. Então, a coisa vocês estão fantasiando. Outra coisa, a população adora a traição, mas não gosta do traidor. A população não gosta do traidor. Quando você pega um carimbo traidor, você pode saber que na política você se arrasa. E nada mais vincula o traidor do que numa hora de dificuldade, ele faz isso. Isso é a marca do traidor. Na hora da dificuldade, e aí acontece que ele fica carimbado. Esse carimbo ele vai pegar, não tenha dúvida disso. Então, vocês estão fazendo uma projeção, você está vendo a quantidade de pessoas que tem aqui? Essa é a realidade de final de governo. Eu fui governo. Quando no término do governo, nem o secretário foi cumprimentar o governador. Nem o secretário. Que eu diga agora, o Eduardo Cunha, que eu vou pedir de público, pela família dele e por ele, que faça delação premiada, para que a gente possa ter esse país passado a limpo e um pouco melhor. De formas que eu que acompanhei todas as audiências, todas as projeções, tudo, eu fico... Isso aí é parte de um governo que vive de fantasia. A realidade, aquelas 5.000 casas, eu tenho tudo guardado. As 5.000 casas prometidas, tudo está codificado, guardado, aguardando a hora certa. O amigo Beto da Pipa é pé no chão, faz campanha 4 anos direto e reto, ele trata da vida dele e provavelmente vai continuar seguindo. Mas vocês não tenham dúvida disso. Você vê a forma como a Dilma tratava o Rodrigo, você vê o carinho que tinha a Dilma, que tinha o Lula. E a Dilma não roubou. A Dilma não botou nada no bolso dela. Não confunda a Dilma com o Lula. O Lula pode ter feito as falcatruas dele, mas a Dilma não. A Dilma veio como veio os governos militares, ela tem uma formação militar, ela teve que ter formação. A Dilma não roubou, não botou nada no bolso, correto? E ela vai sair não porque ela fez de errado, e sim por não compactuar com os canalhas. Com a palavra, o Renato Barandier para dar as explicações pedidas tanto pelo Marcos como pelo nosso amigo Porto. Bom, respondendo ao Marcos primeiro, obrigado pelas perguntas, são excelentes perguntas, porque tem que realmente ser feitas e serem respondidas. O importante é estarmos aqui respondendo, está sendo registrado, transmitido pela TV Câmara, muitas pessoas assistem em casa. E é essa população que está aí nas ruas cobrando a gente do centro de Niterói há 3 anos. A Câmara nos cobra porque também é cobrada pela população, como ele mesmo colocou.
Então, o que esse projeto traz de essência dele é destravar, deslanchar o centro para atender aos anseios da população. É isso que a gente está aqui trazendo hoje como proposta, como explicação do projeto de lei, é o objetivo dele. E não é apenas grandes especuladores imobiliários não, tá, Marcos? Temos uma quantidade enorme de processos na Secretaria de Urbanismo, parados, de uma pessoa que tem uma casa e não pode transformar o uso dela, de uma pessoa que comprou uma casa com uma reforma e não consegue legalizar ou aquele acréscimo, de uma pessoa que busca fazer um acréscimo, respeitando os parâmetros previstos na lei, mas não consegue legalizar o que está previsto na lei como possibilidade, porque ela não tem o CEPAC. Não são só os grandes especuladores, existem 26 mil pessoas que já moram no centro de Niterói. 500 mil de pessoas circulam pelo centro todos os dias para consumir, para trabalhar, para se transportar para outros lugares. É para essas pessoas que esse projeto de lei está aqui sendo proposto, sendo discutido. Não é somente para nós, não é porque a Prefeitura está aqui fazendo, seu Porto, um projeto para essa gestão. Eu sou um planejador urbano, minha formação é arquitetura e urbanismo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no campo do planejamento urbano é que, quando a gente fala de cidades, a gente fala de décadas. A gente planeja para frente, para décadas. Muitos planejadores não têm nem a oportunidade de ver o seu planejamento materializado, porque demanda muito tempo, anos, a transformação de uma cidade. Estamos trabalhando para que esse projeto saia o mais rápido possível. O mais rápido possível no campo do planejamento urbano não é um mandato de 4 anos. A gente tem a obrigação, e um juramento que eu fiz quando eu me formei, é de atender as pessoas que buscam o serviço de arquitetura e de urbanismo. Vai muito além do nosso governo, da administração do prefeito Rodrigo Neves. Então, independentemente se eu vou estar aqui ano que vem ou não, esse centro precisa ser planejado. E, com muita facilidade, diga-se de passagem, se não for eu que estiver aqui sentado, a pessoa que vier vai ter 20% da outorga, já no encaixe da Prefeitura, para investir no centro, sabendo qual é a perspectiva de arrecadação ao longo do ano de 2017 para investir no centro de Niterói. Foi uma herança, um legado, algo positivo que nós deixamos para a próxima administração. Sendo a nossa ou não. Isso é planejar a cidade, não é fazer um projeto de governo para uma gestão. Isso é o planejamento urbano de uma cidade. Voltando para o que colocou o Marcos André, ele fez algumas perguntas muito objetivas. A primeira delas, como chegamos a esse potencial de demanda reprimida, de 250 mil metros quadrados. Isso é baseado tanto nos processos que já deram entrada na Secretaria de Urbanismo, com pedidos de aprovação de projetos, de novas edificações, que não podem ser aprovados porque, embora respeitem parâmetros construtivos, edilícios, ou seja, de afastamento, de gabarito e tudo mais, falta o mecanismo que permita a ele comprar esse potencial adicional do município, que era só o CEPAC. Então, a outorga onerosa é uma alternativa de alienação desse potencial que já está previsto na Lei 3061. E também, além disso, a gente tem, como eu já disse, o projeto de transformação de uso, de legalização, de pequenos reparos com acréscimos. É por conta desse montante, do que a gente já tem estabelecido, está na ordem de 130, 150 mil metros quadrados hoje, e fazendo, obviamente, uma projeção até o final do ano, esperando aí que mais projetos deem entrada, visto que vai ter uma janela aí para as pessoas correrem para legalizar suas obras ou até mesmo aprovar novos projetos. Então, considerando que já tem de projeto, de processos que não podem ser aprovados e a projeção até o final do ano, esse é o montante de 250 mil metros quadrados a serem outorgados de forma onerosa. A segunda pergunta, que é sobre a especulação imobiliária, se 20% como adiantamento é suficiente para barrar um movimento especulativo no centro de Niterói. Entendemos que sim por um motivo simples. Outorga onerosa no centro de Niterói, do jeito que está aqui proposto na fórmula, é diferente do que vinha sendo praticado na cidade com o solo criado. São múltiplos muito maiores. A gente está falando de uma escala de arrecadação diferente do que era previsto no PUR.
Isso, inclusive, a exemplo do que foi elogiado no PUR de Pendotiba. Estamos repetindo, então, a mesma fórmula. Só vai, isso pode ter certeza, empreender, poderia ser 10%, 5%, num cenário, ainda mais num cenário de crise, como a gente está agora. Só vai adiantar recursos de uma outorga onerosa, ou seja, de um potencial construtivo que só vai ser materializado 3 anos lá na frente, que é o tempo de uma construção hoje em dia, quem tiver certeza que quer, de fato, construir esse empreendimento. Ninguém vai adiantar em tempos de crise 20% de uma outorga onerosa para ficar com um projeto parado, que ele vai ter que, depois de um ano, renovar a aprovação, pagar novamente taxas de renovação e ficar sucessivamente com um patrimônio desse vulto imobilizado no tempo. Ainda mais, de novo, em um cenário de crise como o que a gente está vivendo hoje. A última pergunta é sobre o prazo. Se existe alguma margem para prorrogar o prazo de 31 de dezembro. O projeto de lei coloca essa data referencial, até porque, como o próprio seu Porto mencionou aqui, esse ciclo administrativo se encerra em 31 de dezembro. Então, julgamos ser coerente compatibilizar uma autorização desse tipo, de outorga onerosa, até somente a validade desse mandato da administração municipal. Nada impede que ela seja prorrogada, se for decidido e se for visto em discussão ou aqui na Câmara, ou mais à frente pela próxima gestão que assumir, sendo a essa gestão ou sendo outra qualquer, nada impede que isso possa ser prorrogado. Mas aí tem que ser discutido novamente, e até bom trazer esse prazo de 31 de dezembro para, se for o caso de prorrogar numa próxima administração, que essa administração, ainda que sejamos nós ou qualquer outra, volte aqui a essa casa para discutir por que está prorrogando novamente. E respondendo agora ao seu Porto, que fez também uma pergunta objetiva aqui de quanto custou ao contribuinte até o momento esse projeto, quanto que o município já investiu nesse projeto. Seu Porto, eu posso afirmar que até agora, até o presente momento, o município de Niterói empreendeu os seus recursos humanos, o referente aos seus recursos humanos nesse projeto. Foi contratado o projeto, o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, para esse projeto, mas que está paralisado o contrato, se não me engano, desde 2015. Posso estar enganado, eu não lembro a data, que o gestor do contrato não é a Secretaria de Urbanismo. Pode ser que tenha sido paga uma parcela desse contrato, mas o contrato no seu montante mesmo não foi pago. O projeto está parado por conta de todas essas modificações que a lei da OC está necessitando e que pode ter rebatimentos. Então, não adianta concluir um estudo que pode ser que uma própria lei de iniciativa do Executivo modifique o estudo. Por conta dessa precaução, foi paralisado esse contrato, também não foi pago, te garanto, nem 10% talvez desse contrato foi pago até o momento. Ou seja, praticamente não houve dispêndio de recursos. Esse estudo da operação urbana consorciada foi oferecido através de uma PMI. A Secretaria de Urbanismo, ao longo de 2013 inteira, eu me fiz presente, todos são, vereador Beto da Pipa, que é testemunha, os vereadores dessa casa são testemunhas, eu, a secretária Verena Andreata, Mauro Pegorim, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Vice-Prefeitura, foi com quadro técnico da Prefeitura que esse projeto caminhou até esse presente momento. Tá certo? Sem necessidade de recursos, de contratações de recursos maiores. E, por fim, para concluir, assim, saudando a visão diferente do seu Porto, assim, de que vivemos de fantasia, como eu já disse. E venho repetindo, isso tem sido recorrente, foi na conferência da cidade e está sendo aqui hoje de novo. Seu Porto, a Niterói que a gente conhece hoje, com todos os seus problemas e todas as suas qualidades, é o resultado de uma visão de futuro e de ações e decisões que foram tomadas há 20, há 40 anos atrás, por planejadores daquela época. Então, se
o senhor considera um sonho, eu considero o meu trabalho, o de olhar para frente, estamos aqui fazendo porque, vereador Beto, posso não ter deixado ainda muito resultado material na cidade, conforme já me disseram hoje aí, que andaram levantando, mas para o futuro pode ter certeza que com todos os planos que essa Secretaria de Urbanismo, sob a liderança da secretária Verena, já fez, já tem um futuro muito promissor escrito para a cidade de Niterói nos próximos 10, 15 anos, com pôr de pendotipo, plano diretor, plano de mobilidade, transoceânica, lei de hotéis, e eu posso enumerar diversos planos e projetos que já foram feitos pela Prefeitura de Niterói. Então, isso independente da gestão terminar agora em 2016 ou invadir 2017. Bom, o que eu tinha para dizer, desculpa se eu me alonguei muito aí no meu tempo. Não, que isso. Renato, Obrigado. mas eu gostaria que você tirasse uma dúvida minha. Claro. Que o projeto está na casa já há um tempo, a gente tem estudado. Qual é a dúvida? Vai ser mantido com essa mudança o projeto? Que eu digo, a parte de construção, a parte que pretende fazer ali nas barcas, que ele vai ser mantida? Isso é a minha dúvida. Gostaria que você tirasse essa dúvida. Você diz as intervenções urbanísticas, Isso, as né? intervenções urbanísticas. Maravilha. Feita pela Prefeitura, eu quero saber se vai ser mantido. Então, isso é muito interessante. A Lei 3061, no seu anexo 5, traz o rol do Programa Mínimo de Investimentos da Operação Urbana Consorciada. Uma lei de operação urbana consorciada, para ser aprovada, como essa foi, tem que ter lá 8 itens. Só um instante, não foi ainda não, tá? Não, a 3061. A 3061. A primeira. A primeira, a 3061, que já foi aprovada, ela, para ter sido aprovada lá naquela época, em dezembro de 2013, ela, como devia cumprir 8 obrigações estipuladas pelo Estatuto da Cidade. Uma delas é o Programa Mínimo de Intervenções, que prevê tudo isso. O que a gente faz com os recursos que forem arrecadados, seja por CEPAC ou por outorga onerosa? Está lá no anexo 5, tem que ser investido em requalificação de praças, das ruas, de infraestrutura subterrânea, criação de uma marina, do terminal intermodal, de todo esse conjunto de investimentos. Tudo isso que sempre foi discutido está na Lei 3061. A outorga onerosa, então, esses Substitui o CEPAC. é para substituir o CEPAC durante um prazo determinado. Mas a operacionalização continua a mesmíssima, da mesma forma, não muda nada. Tudo que for arrecadado continua tendo que ser investido segundo aquelas finalidades sobre as quais a Lei 3061 foi aprovada. A gente não está trazendo aqui, no projeto de lei, nem mudança no parâmetro construtivo permitido para as edificações, nem mudanças no programa de investimentos. Isso tudo é mantido, tanto os parâmetros construtivos quanto o programa de investimentos da OCE. O senhor Antonino Mendes gostaria de fazer uma pergunta. Microfone, por favor, para poder ficar registrado, senhor Antonino. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, vereador Beto, nosso subsecretário, seu Porto, Paulo Vitor e o Marcos. É só uma dúvida que eu tenho, porque às vezes as pessoas procuram a gente fazendo algumas consultas e a gente fica em dúvida. Com essa nova legislação que você apresentou, ela vai abranger também São Domingos, aquela área ali de São Domingos com relação, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um imóvel ali no São Domingos, que o imóvel era um pavimento só, ele cresceu, tem 4 pavimentos. E deu entrada já, alguns anos atrás, na urbanismo, não conseguiu aprovar porque ele era tombado. Tombado não, é preservado. Só que com essa nova mudança que foi feita em 2013, ela saiu, o imóvel não está na lista. Só que não conseguiu até hoje aprovar, porque estava esperando essa mudança. E agora, até para efeito de dar informação para ele, com essa mudança ele vai conseguir regularizar a situação do imóvel dele? Vai ter custo, vai entrar nessa nova legislação de cobrança da outorga onerosa? Isso que até para a gente passar informação para a população, né? Que ali no São Domingos tem muito imóvel ali que ele era tombado, preservado, que ninguém podia, estava caindo até. E as pessoas foram fazendo, só que o imóvel está totalmente descaracterizado.
Então, isso vai até ter Renato, informações. talvez essa pergunta do Antoniano, eu posso tentar até responder e você me corrigir. Tá. Porque o que eu entendo é o seguinte, o que está preservado e tombado não vai ser mexido. Não, mas ela está na lista que saiu lá atrás, esse imóvel que eu estou falando, ela foi excluído da preservação. Ele não era tombado, foi excluído. Você pega uma relação, você pega aquela relação que tem os imóveis que foram excluídos e que foram mantidos, esse imóvel especificamente ele está fora, ele não continuou na relação. Bom, você quer falar? Paulo Vitor quer falar? Quer dar uma explicação? Então, você sabe? Se você sabe... Tá. Bom, assim, Antoniano, obviamente eu vou falar assim por hipótese, porque eu precisaria ter o processo administrativo para ver de fato de qual imóvel está sendo falado, em qual rua, qual é o parâmetro permitido ali. Falar, o vestibular do shopping. Não, assim, mas tem que se analisar o processo de pata número 2. Assim, eu só quero registrar assim que é importante. Eu posso estar cometendo aqui algum pecado falando por hipótese em cima de um exemplo específico sem estar com o processo na mão. Então, eu prefiro, depois, se você quiser me passar o número do processo administrativo, a gente pode responder. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: São Domingos é um bairro que está fora da área de abrangência da operação urbana consorciada. Tá? Houve aí, lá na época da aprovação da lei, houveram duas leis, na verdade, muito próximas. Uma, se eu não me engano, da 3 de dezembro, e a outra de 16 de dezembro, que modificava a área de abrangência. Nessa modificação aí, os imóveis dessa área de São Domingos e Gragoatá, que estavam dentro do projeto de lei original, mas que hoje, depois de formatada a lei, estão fora, as pessoas ficaram meio confusas porque houve um pedido da UF e de moradores que não queriam manter aquela área preservada, que tem a PAU ali de Boa Vista e do Gragoatá. Essa área foi suprimida da operação urbana consorciada. Então, a priori, essa modificação da outorga onerosa, adicionando a outorga onerosa na Lei 3061, junto ao CEPAC, não influencia nesse exemplo que você está trazendo aqui. Tá? Ele não vai ser nem beneficiado, nem vai ter seu direito suprimido por conta disso, porque ele está fora da área de abrangência. Obviamente que se estiver dando confusão agora essa questão de patrimônio, da lista que entrou, da lista que saiu, e a Câmara julgar necessário, pode fazer qualquer ajuste aí nessa lista de patrimônios. Mas é bom esclarecer que a lista dos bens que são preservados e tombados nessa região do Gragoatá, da Boa Viagem, está no PUR das Praias da Bahia. É aquela listagem que está lá, que está em vigor. Tá bom? Se for necessário esclarecer isso em forma de emenda. Eu estou te perguntando porque nessa lista que você está falando, esse determinado imóvel ele saiu. Ele não consta lá como preservado nem tombado. Aí, esse processo que eu estou te falando é anterior a essa lei, não é do governo do Rodrigo, é o governo antigo. Entendeu? Então, Então, só para todo mundo até para ficar registrado o que o Paulo Vitor colocou aqui, eu vou até aprofundar um pouquinho. Essa área de abrangência do centro de Niterói, da operação urbana, ela, desde 2002, fazia parte do PUR das Praias da Bahia, Lei 1967 de 2002, tá certo? A Lei 3061 criou a área de abrangência dentro da região das Praias da Bahia. Como houve uma modificação lá na época, em 2013, a área de abrangência era maior, mas veio um pedido para se modificar, isso foi apresentado como emenda de iniciativa até da Comissão de Urbanismo à época, por pedido da UF, de moradores que queriam preservar a ambiência de São Domingos e Gragoatá, foi apresentado, até em regime de urgência, um projeto de lei alterando essa área de abrangência.
Ou seja, suprimindo todos esses bairros de Boa Viagem, Graguatá e São Domingos. Ao fazer isso, o que vale hoje para esses bairros é o PUR das praias da Bahia. Se houve ali, no projeto de lei, na Lei 3061, uma listagem que depois foi suprimida na modificação da área de abrangência, isso hoje pouco importa, na verdade, porque o que prevalece é o PUR das praias da Bahia. Essa área voltou a ser do PUR das praias da Bahia. Talvez seja o caso até de esclarecer isso no projeto de lei, vereador Beto, porque o que pode ser esclarecido não prejudica nunca, né? Não sei se eu estou sendo claro. Região das praias da Bahia, onde rege o PUR das praias da Bahia. Você faz uma área da OUC, área de abrangência da OUC. Mas depois você modifica, quando você dissolve, você retira aquela área do Graguatá, da Boa Vista, da Boa Viagem e de São Domingos, ela volta a incidir os parâmetros do PUR, original daquela região. Então, assim, o que tem que ser feito é pegar dentro do PUR das praias da Bahia se esse imóvel está dentro de alguma listagem de preservação, se ele obedece os parâmetros do PUR ou não. Ali no São Domingos, a maioria dos imóveis constam nessa lista. Especificamente esse imóvel... Do PUR das praias da Bahia? Da Praia da Bahia. Ele foi retirado como vários do centro da Marechal Deodoro, Visconde de Itaboraí. Sim, mas esses retirados. estão dentro da área de abrangência da operação urbana, da Marechal Senhor Deodoro. Antonino, para concluir, porque senão você vai ficar Se debatendo. você quiser, eu acho melhor você marcar depois. Marca com a gente lá na secretaria, a secretaria. gente está lá de portas abertas. Traz o número do processo administrativo que a gente pode analisar em cima do processo, tá certo? Não, depois eu vou lá e a gente vê isso direitinho. Tá legal. Valeu. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos, apesar de a população não ter comparecido em massa, mas a gente tem que respeitar quem veio e não poderia deixar de fazer em respeito não só ao seu Porto e os outros que estão aqui, principalmente também ao pessoal da prefeitura. Foi marcado, tem um edital, está divulgado, e queria agradecer, desejar a todos que tenham um bom retorno para suas casas, uma boa noite. Está encerrada a nossa audiência pública.